Graça e paz, meus amados. Bom dia. Estamos de volta para mais um Café com Fé. E no tema de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema que nós começamos ontem. Nós vamos continuar falando sobre saúde mental logo depois da vinheta. Não saia daí. O texto que nós usamos, e nós vamos continuar usando ainda esse texto, está no livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 23, que diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E nós lemos também em Filipenses, capítulo 4, dos versos 6 ao 7, onde diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ontem nós começamos o devocional e eu li esses mesmos textos porque eu tinha intenção de entrar nesse assunto de uma forma um pouco mais detalhada com vocês, mas daí aprove a Deus me guiar pelo Espírito Santo para que eu compartilhasse com vocês um pouco do meu testemunho, um pouco da minha experiência pessoal com relação a essa necessidade que nós temos de controlar as nossas emoções, de confiarmos em Deus, de vigiarmos para que nós tenhamos de fato uma boa saúde mental. Então eu compartilhei com vocês o meu testemunho e acabei não entrando no estudo que eu tinha preparado para vocês. Então hoje nós vamos falar de fato um pouquinho sobre saúde mental. Saúde mental é um tema que está ganhando cada vez mais atenção e com razão. Vivemos em um mundo onde o estresse, a ansiedade, a depressão são cada vez mais comuns. É só você parar para pensar, cada 10 pessoas que você conhece, quantas pessoas vivem estressadas? Você conhece alguém com depressão? Você está com depressão? Na tua família tem alguém com depressão? Só que nós somos cristãos. Como cristãos, nós podemos encontrar na nossa fé um alicerce que nos ajuda a enfrentarmos esse desafio. Veja que o texto que nós lemos, ele fala exatamente isso. Não ande ansioso, não fique ansioso por nada, por coisa alguma. O problema, e isso eu falo a começar por mim, como eu disse, eu compartilhei o meu testemunho ontem, porque eu vivo e vivi essa experiência, é que nós não admitimos que precisamos de ajuda. Nós não admitimos que nós temos uma batalha dentro de nós a ser vencida. A saúde mental é uma área que muitos ainda hesitam em falar, especialmente dentro da comunidade cristã. As pessoas dentro da igreja criticam se você falar: olha, eu estou com depressão, olha, eu estou passando por um momento muito difícil. É muito comum as pessoas olharem para você e falar: você só precisa ter fé, irmão. Você só precisa ter fé, irmã. Creia que tudo vai dar certo. Ore que tudo vai dar certo. É isso que as pessoas dizem. Eu me lembro de uma vez, há muitos anos, eu estava passando por uma dificuldade financeira também naquela época e eu fui conversar com o pastor da igreja para pedir uma cesta básica para ele, porque nós não tínhamos o que comer em casa. E eu comecei a conversar com ele e falei: olha, pastor, eu estou passando por um momento muito difícil, a minha situação está assim, assim, assim. E eu me lembro que ele só deu um tapinha nos meus ombros e falou: amém, irmãos, vamos orar, vamos orar. E ficou por isso mesmo. Às vezes nós precisamos realmente de alguém que nos dê atenção, de alguém que nos estenda a mão, de alguém que apenas nos ouça. Claro, a oração ela é muito importante e eu que o diga, eu tenho orado, tenho buscado ao Senhor, tenho lido a Bíblia constantemente, mas nós precisamos admitir que
que depressão, ansiedade, angústia precisa de um cuidado muito especial. No entanto, é importante reconhecer que todos nós, em algum momento, podemos enfrentar esses desafios. E olha, a Bíblia, ela não ignora esse assunto, muito pelo contrário, ela aborda o medo, a ansiedade e a tristeza de várias pessoas. Em várias passagens, em vários textos, nós vamos nos deparar com várias pessoas que passaram por isso. Eu poderia aqui dar exemplos: Davi, o próprio Jesus, Moisés, enfim, tem vários e vários, Jó, tem vários e vários personagens da Bíblia que passaram por esses momentos. Mas eu quero hoje dividir um pouquinho com você a experiência do profeta Elias. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19 e no verso 4, vai dizer assim: ele mesmo se foi ao deserto, ele quem? Elias. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, para você entender o contexto dessa história, você que não tem muita intimidade com a Bíblia, tenta imaginar assim: o profeta Elias vivia em uma região onde as pessoas estavam buscando a outros deuses. Sempre houve o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, mas as pessoas, elas sempre buscavam outros deuses. E enquanto eram pessoas de fora do povo de Israel que buscavam outros deuses, as pessoas, ou seja, até o próprio Deus, aceitava, digamos assim, com uma certa tolerância por causa da ignorância das pessoas. Então, naquela época, quem não pertencia ao povo de Israel, eles não conheciam Deus, não tinham vivido experiências com Deus, tanto que eles eram considerados como gentis. Agora, o povo israelita, o povo de Deus, era propriedade exclusiva de Deus e eles precisariam adorar unicamente o Deus Todo-Poderoso. Mas, por onde eles passavam, eles acabavam meio que se contaminando e passavam a adorar outros deuses. No caso do texto que nós estamos falando, eles começaram então a adorar o deus Baal. E tantos outros profetas vinham tentando convencer o povo de que o verdadeiro Deus é o nosso Deus, Deus Jeová, o Criador dos céus e da terra, até que chegou o momento que Elias, dirigido por Deus, lança um desafio para os profetas de Baal, e ele fala: vamos fazer o seguinte, então, vamos oferecer um holocausto a Deus, e vocês pedem para Baal mandar fogo do céu e consumir o holocausto. Se Baal for Deus, ele vai consumir, ele vai mandar fogo do céu e vai consumir o sacrifício. Agora, se Baal não mandar fogo do céu, eu vou orar para o meu Deus e o meu Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir o holocausto, vai consumir o sacrifício, e com isso então eu provarei quem é o verdadeiro Deus. E assim foi. E a Bíblia relata que foram mais de 400 profetas de Baal até o local do sacrifício, e aconteceu exatamente como Elias disse. Eles clamaram, Baal não mandou fogo, e quando Elias orou, o nosso Deus Todo-Poderoso mandou fogo do céu e consumiu todo o altar, o sacrifício, o holocausto que ele tinha oferecido a Deus. Eu não vou entrar com maiores detalhes nessa história, mas você pode ler isso depois no primeiro livro dos Reis, que a história está completa lá. Mas onde eu quero chegar com isso? Que depois que Deus mandou fogo do céu, Elias, todo encorajado, todo animado, deu ordem para que todos aqueles profetas, mais de 400 profetas, fossem mortos. Só que pouco tempo depois, uma única mulher, Jezabel, que era a rainha da época, mandou um recado para Elias e mandou falar para Elias: olha, vai lá e avisa Elias que do mesmo jeito que ele matou os profetas, eu também vou matá-lo.
E agora, de repente, bate um medo em Elias, bate um desespero em Elias, e ele foge. E a Bíblia fala que ele caminhou um dia para ir até o deserto. Chegando no deserto, ele encontra uma árvore, um zimbro, senta embaixo dessa árvore e faz uma oração. Só que essa oração que ele faz era uma oração de angústia, uma oração de quem estava cansado, uma oração de quem estava deprimido. E ele chegou a pedir a morte. Ele falou: chega, basta, não aguento mais, toma agora minha vida. Chegou no limite. Agora, eu quero que você analise comigo alguns fatores dessa oração. Primeiro, qual era o estado emocional de Elias? Ele estava exausto, não apenas cansado fisicamente, ele estava exausto emocionalmente e tão desanimado que ele desejou morrer. Ele estava cansado de viver, ele estava desanimado e desejou morrer. Além disso, como que ele se sentia? Ele se sentia sozinho, porque era isso que ele acreditava que ele era o único e último profeta que tinha na terra. Ele se sentiu perseguido porque ele foi ameaçado e ele se sentiu sem esperança. Então imagine, uma pessoa cansada de viver, uma pessoa que está desanimada, se sentindo sozinho, se sentindo perseguido, se sentindo sem esperança, a única coisa que essa pessoa vai desejar é a morte. Eu não sei quanto a você, eu não sei se você está se sentindo sozinho, não sei se você está se sentindo perseguido, não sei se as suas esperanças já estão no final, mas o que eu observo aqui é que quando Elias estava sozinho e ele foi orar, a oração dele, embora seja uma oração que talvez muitas pessoas criticariam, mas ele fez uma oração sincera. Ele não chegou diante de Deus com palavras suaves, adorando: olha, Senhor, eu sou teu servo, tenha dó de mim. Não, ele chegou diante de Deus e falou: chega, já basta, estou cansado, não aguento mais, eu quero morrer. Naquele momento, essa foi a oração mais sincera que Elias fez. E é exatamente nesse ponto que eu quero falar com você. Eu quero hoje tentar, de forma muito sucinta, apresentar a vocês, ou pelo menos começar a apresentar para vocês 5 ferramentas ou 5 comportamentos ou 5 atitudes que você e eu devemos tomar para curar de vez a nossa ansiedade, para curar de vez esse sentimento de depressão. Como não vai dar tempo de apresentar aqui essas 5 ferramentas, então hoje eu vou apresentar apenas a primeira ferramenta. Amanhã, se nós estivermos vivos e o Senhor permitir, nós continuaremos apresentando todas essas outras ferramentas aqui. Mas a primeira ferramenta que eu quero que você guarde aí no teu coração é o poder da oração sincera. A oração é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para lidar com nossas preocupações. Quando colocamos nossos medos e ansiedades diante de Deus, encontramos alívio na confiança de que Ele, Deus, está no controle. A oração não é apenas falar com Deus, mas também ouvir e permitir que Ele nos guie. Se você não tem a prática de orar, se você não tem a prática de tirar um tempo de qualidade para falar com Deus, para ouvir Deus falar com você, eu sugiro imediatamente que você comece a tomar essa decisão a partir de hoje. Você deve estar falando: mas pastor, como é que Deus fala comigo? Eu nunca ouvi a voz de Deus. Leia a Bíblia. Embora Deus ainda fale diretamente aos nossos corações através de Jesus, através do Espírito Santo, mas leia a Bíblia. Faça uma oração com fé, uma oração sincera. Não adianta ficar passando melzinho na boca de Deus, porque Deus conhece o teu coração. Faça uma oração sincera, peça para Deus falar com você, abra a Bíblia, Deus vai falar com você e você vai ouvi-lo e vai sentir o seu coração aliviado em nome de Jesus. Eu termino por aqui, mas eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, para que você, se você estiver angustiado, ansioso, deprimido,
que o Senhor conforte o teu coração. Recebe agora a bênção do Senhor em nome de Jesus. Pai, eu quero agora nesse momento orar, abençoando, Senhor, essa pessoa que está assistindo esse vídeo. O Senhor tem nos direcionado a trazermos uma palavra sobre saúde mental, sobre termos paz em nosso coração, sobre guardarmos o nosso coração. E eu quero apresentar ao Senhor essas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento. O Senhor é um Deus que conhece os corações, conhece, Pai, a necessidade de cada um, a ansiedade de cada um. E eu venho te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar cada pessoa no seu particular. O Senhor conhece a oração que cada pessoa está fazendo, o Senhor conhece, Pai, o desejo de cada coração. Por isso, eu peço, Pai, que o Senhor dê a essas pessoas um dia extraordinário, um dia maravilhoso, que essas pessoas possam, Senhor Deus, serem prósperas em tudo o que elas se propuserem a fazer, desde que isso esteja no centro da Tua vontade. Dê poder, sabedoria, entendimento, Pai querido, para que essas pessoas saibam agir diante das situações difíceis e diante dos desafios. Eu quero agora levantar as minhas mãos, como pastor, como sacerdote, eu quero abençoar essas pessoas com a Tua bênção, dizendo que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada uma dessas pessoas, agora e sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que na página inicial desse canal, na descrição desse canal, existe um link. Esse link vai levá-lo diretamente à minha comunidade no WhatsApp. Nessa comunidade eu faço atendimentos, é livre para você conversar comigo à vontade. Eu também colocarei lá os links desses devocionais que eu tenho feito. Então, caso você queira receber os links diretamente no seu celular para você não perder nenhum devocional, acesse o link, entre na nossa comunidade para que você possa então ter esse apoio. Você que se sente sozinho, sozinha e está longe de alguma igreja e de repente você quer conversar com alguém, você quer oração, eu estou à sua disposição para orar e abençoar a sua vida. Eu sempre falo aqui, eu sempre trabalho junto com a minha esposa. Então, se você for solteira, se você for mulher, mesmo que você seja casada, mas que você queira conversar, sempre a minha esposa estará ao meu lado. Nós trabalhamos juntos fazendo a obra do Senhor, porque o nosso objetivo é ganhar o máximo de almas possíveis. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, tome essa decisão hoje e depois escreve aí nos comentários que você aceitou a Jesus. Você que tem sido abençoado ou abençoada por essa palavra, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu pedido de oração, para que nós possamos nos interagir, nos conhecermos melhor e para que eu possa continuar cuidando de você. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixa aí o seu joinha, se inscreve no meu canal, ativa aí o sininho para receber as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Se o Senhor nos permitir e estivermos vivos, amanhã, 5 horas da manhã, estaremos aqui de volta com mais um Café com Fé. Até lá!